Imagine abrir uma rede social e encontrar milhares de comentários direcionados a uma única pessoa. Palavras duras, julgamentos rápidos. Sentenças sem espaço para defesa. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Talvez até tenha participado, mesmo sem perceber, mas no silêncio da sua tela, uma pergunta surge. Nós estamos realmente buscando justiça ou apenas participando de um julgamento coletivo? Vivemos numa era onde a informação viaja na velocidade de um toque, e com ela as opiniões também se espalham, muitas vezes antes mesmo que os fatos sejam completamente compreendidos. O cancelamento digital, que talvez tenha nascido como uma ferramenta de responsabilização social, parece ter se transformado em algo diferente, algo maior. E talvez mais perigoso, hoje, mais do que apontar culpados, o convite é para refletir. Vamos junto entender esse fenômeno sem tomar partido, apenas observando. O cancelamento geralmente começa com um erro, uma fala infeliz, uma atitude ou às vezes apenas uma má interpretação. Em questão de minutos, o que era um acontecimento isolado pode ganhar proporções gigantescas. Cada curtida, cada compartilhamento e cada comentário funciona como combustível para uma fogueira digital que cresce sem controle. Nas redes sociais, o julgamento costuma ser imediato e muitas vezes sem o contexto completo da situação. Existe uma sensação de estar fazendo justiça coletivamente, de estar do lado certo da história. Mas ao mesmo tempo, corremos o risco de condenar sem antes escutar. Quando muitas pessoas se unem para criticar alguém, surge o que chamamos de efeito multidão. Nesse cenário, a responsabilidade individual parece se dissolver, dando lugar a uma reação em cadeia, quase automática. O problema não está apenas no erro cometido, mas na forma desproporcional como a punição acontece. O cancelamento pode facilmente ultrapassar os limites da crítica construtiva e se transformar em ataques pessoais, ameaças, humilhação pública e um isolamento social profundo. Raramente paramos para pensar que por trás de cada perfil existe uma pessoa real, com emoções, uma história de vida e suas próprias fragilidades. O impacto psicológico de ser julgado por milhares ou até milhões de pessoas é imenso e pode deixar marcas permanentes. Outro ponto fundamental é que o erro humano faz parte do nosso processo de crescimento. Sociedades evoluem quando existe espaço para o aprendizado e para a transformação. Mas quando errar se torna uma sentença definitiva, sem direito à apelação. Será que ainda estamos permitindo que as pessoas possam evoluir? A tecnologia ampliou nossas vozes e deu palco para debates importantíssimos, isso é inegável. Mas ela também ampliou a cultura do julgamento rápido e implacável. Talvez o maior risco do cancelamento não seja apenas o dano causado a quem é cancelado, mas a criação de uma sociedade onde todos vivem com um medo constante de cometer o próximo erro. Refletir sobre o cancelamento não significa ignorar atitudes prejudiciais ou deixar erros graves sem consequência. A responsabilização é necessária para uma sociedade saudável, mas a consciência na forma como agimos também é, antes de comentar, compartilhar ou atacar alguém nas redes sociais. Talvez possamos fazer uma pausa e nos perguntar: eu conheço toda a história? A minha opinião está contribuindo para um diálogo construtivo ou apenas para mais conflito? Estou ajudando a construir algo melhor ou apenas ampliando o barulho do julgamento? Pequenas atitudes individuais podem fazer uma enorme diferença coletiva. Escolher ouvir antes de condenar, buscar o contexto antes de opinar. E acima de tudo lembrar que todos nós estamos em um processo constante de aprendizado e sujeitos a falhas. Talvez o verdadeiro avanço social não esteja em criar formas mais eficientes de punir, mas sim em desenvolver nossa capacidade de compreender melhor uns aos outros. Porque a internet pode ser um espaço de destruição ou um espaço de evolução coletiva. A escolha todos os dias continua sendo nossa. Antes de julgar alguém pela multidão, lembre-se que toda história possui capítulos que nem sempre vemos. Pense e reflita.